Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. No ar, o programa A Última Pedra. Saber que o vício é uma doença psicossomática, que por conta de uma substância psicoativa muda a mente, muda o pensamento. Você ter essas informações de como o vício atua, como o vício age, isso vai mudar em quê? Embora você tendo as informações, eu digo antes do tratamento lá fora, isso mudou em quê? Você saber que é doença psicoativa, você saber que é doença incurável, você seguir os 12 passos do NA, sem falar dos traumas, sem falar do sofrimento ou do inferno que o vício causa dentro de casa, dos absurdos que a pessoa que é dominada pelo espírito do vício fala para a mãe, fala para o pai, que eu não sou teu filho, era bom que você morresse. São absurdos que os pais ouvem, que as mães ouvem, que nunca imaginaram ouvir de um filho. São palavras que nunca imaginaram ouvir de um filho. E se você achar que é natural, se você achar que é o gênio dele que é forte, se você achar que é o pensamento dele que é muito forte, se você pensar que é ele apenas, você não vai conseguir vencer. Mas quando você entende, poxa, não é o meu filho, tem algo aí de errado, tem um espírito agindo aí, tem uma maldição atuando aí. E o que nós ensinamos aqui todos os domingos, quando nós arrancamos o espírito do vício, esse inferno acaba, esse sofrimento acaba. Mas para arrancar o espírito do vício, você tem que entrar aqui, você tem que chegar aqui e estar disposto a obedecer o que nós ensinamos. Você vê que a maioria chega aqui com o pé atrás, a maioria chega aqui com dúvida, a maioria chega aqui e pensa que a gente é ladrão, pensa que a gente quer o mal, pensa que a gente vai roubar, e ela não pensou isso da clínica, ela não pensou isso do psiquiatra, ela não pensou isso da biqueira, ela não pensou isso do boteco, ela não pensou isso de quem fez mal a ela, mas ela pensa mal daqueles que vão ajudá-la. Mas isso é o espírito que age aonde? Na cabeça. Por isso que teve gente que demorou pra caramba para chegar aqui. Quantas pessoas que já estão aqui um tempo e hoje dizem o seguinte: quem me dera ter conhecido antes. Por isso eu sou incisivo em enfatizar isso. Se você vir e obedecer e o vício não acabar, eu como essa Bíblia na tua frente sem água. Se você vir e obedecer e essa situação continuar, o seu filho continuar do mesmo jeito, o seu casamento do mesmo jeito, a tua vida do mesmo jeito, eu vou comer a Bíblia. Porque quando sai o espírito do vício, sai aquela personalidade ruim. Quando sai o espírito do vício, sai aquele nervosismo, sai aquele tormento, sai aquele inferno. Quando sai o espírito do vício, sai toda maldição, acaba toda maldição. Será que você precisa de mais informações? Você precisa de mais o quê? Porque o vício você já tem. Essa história da dor, do sofrimento, da angústia, das perdas, isso você já tem, esse lado você já tem. Você já conhece as causas e os efeitos das drogas em você que está aí fumando, que está aí cheirando, ou que tem um vício que está lhe matando aos poucos, ou então você já conhece todas essas causas e esses efeitos no seu ente querido, que você já tentou ajudá-lo, você já tentou de alguma maneira, com a força do seu braço, já tentou com internações, já tentou com psiquiatra, você já tentou com chantagem emocional, já tentou com palavras, e nada adiantou, porque ele só tem ouvidos para o vício. Ele só tem a cabeça para o vício. Ele só tem olhos para o vício. O vício tira afeto, tira sentimento. O vício tira tudo. E a pessoa fica refém, fica escrava desse vício, dominada por esse vício. E o tempo está passando. E aí eu pergunto para você, que já vem acompanhando o programa há um tempo. Para você que nesse programa tem acompanhado fatos, testemunhos, histórias reais. Nós temos aqui provado que vício tem cura. Você precisa de mais o quê? Para tomar a decisão, a atitude de vir ao tratamento e mudar essa situação de dor, de vergonha que existe na sua vida. Porque você está sofrendo. Direta ou indiretamente, você está sofrendo.
A sua vida está aí de pernas para o ar, de ponta cabeça, por conta do vício. Ou então você conhece alguém que sofre com vício. Você pode ligar para essa pessoa agora, para ela sintonizar aqui nesse programa, e aí ela vai entender que vício tem cura. Ela vai entender que tem saída, que tem solução. O que não entra na minha cabeça, o que a minha inteligência se recusa a aceitar, é que uma mãe, um pai, uma esposa que está agora gemendo, sofrendo, por conta do seu ente querido no vício, sabendo que existe um tratamento que cura, sabendo que existe um tratamento que arranca esse tormento, esse vício, eu não consigo imaginar que essa família, esse pai, essa mãe, ou essa esposa, ou essa namorada, vai ficar de braços cruzados. Eu não consigo acreditar que você está vendo o seu familiar morrer com esse vício, e agora você sabe que vício tem cura, e você vai ficar de braços cruzados. Eu não consigo imaginar isso. E também não consigo imaginar você que já perdeu tudo para o vício. Você que já perdeu ou vem perdendo tudo para o vício, você ficar de braços cruzados esperando o tempo passar. Disseram que era uma questão de tempo, que isso ia mudar. E o tempo está passando e o sofrimento só aumentando. O vício só aumentando, o vício só se multiplicando. E mais uma vez, eu repito, nós estamos aqui provando que vício tem cura. Eu falo sobre vício com autoridade, porque eu fui viciado. Eu sei o que você enfrenta, eu sei o que você passa. Eu vivi esse tormento, esse inferno do vício, porque fui viciado. E estou dizendo para você que vício tem cura. Estou afirmando, vício tem cura. Agora, para você ser curado, para o seu familiar ser curado, você tem que fazer o tratamento. Você tem que vir aqui e seguir a disciplina do tratamento. Não é vir aqui fazer uma visita, não. Não é vir aqui uma vez, não. É vir aqui disposto a obedecer a disciplina do tratamento. Isso serve para você que veio e não continuou o tratamento. Isso serve para você que veio e parou no meio do caminho. Isso serve para você que ainda não veio. Você vai esperar piorar mais um pouco? Você aguenta sofrer mais um pouco? Ou você é aquela pessoa que diz, eu não aguento mais? Porque se você não aguenta mais, então você tem que começar nesse domingo esse tratamento. Não importa a distância, para quem quer a cura, para quem quer parar de sofrer, para quem quer vencer esse tormento chamado vício, não tem distância, não tem obstáculo, não tem religião. Não tem religião, não tem crença. Se você está aí gemendo com esse vício, você quer acabar com esse sofrimento, então, neste domingo você deve estar aqui nesse tratamento. Aqui na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, de 1800, em Santo Amaro, eu vou estar às 3 da tarde e também às 18 horas. Eu vou começar nesse domingo 15 para as 3. Chegue cedo. 15 para as 3, eu já vou chamar à frente do altar as pessoas que vão estar pela primeira vez, as que querem um atendimento, embora vamos estar atendendo desde o meio-dia, mas 15 para as 3, nós vamos atender na frente do altar todas as pessoas que não conseguem, naturalmente, falar com a gente pelo número de pessoas. Mas eu vou atender todos vocês. Todos. Se o seu ente querido que usa droga, que está no vício, não quer vir, vem você representando ele. Alguém tem que lutar. Alguém tem que assumir a responsabilidade de mudar essa situação. É vir e obedecer. E aí esse inferno chamado vício vai acabar. Preste atenção no que acontece quando o espírito do vício é arrancado, porque vício é um espírito que domina a mente, que domina a cabeça. Mas quando esse espírito é arrancado, o adicto, o dependente químico, ele passa a ter nojo do vício, nojo da droga. Acompanhe. Qual é o seu nome? Anderson. Você mora onde? Casa Verde. Casa Verde? Sim, senhor. Você sofre com vício há quanto tempo? Há 4 anos já. 4 anos. Sim, senhor. E a sua família, como que está? Tá destruída. Você tem vício do quê? Cocaína, maconha, lança, bebida e O cigarro. último dia que você cheirou foi quando? Anteontem. 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 E você está louco para cheirar? Bastante. É? Bastante. Tô mordendo de vontade de cheirar. Eu queria sair daqui correndo para pegar um pó ali. Vem aqui, olha para mim. Se hoje
você não sair daqui com nojo da cocaína, eu vou comer a Bíblia. Eu vou lhe ajudar a vencer. Cadê a cocaína que entregaram para a gente jogar fora? Antes de jogar, a gente faz aqui um teste. Vê se é cocaína. É? Quando você sente o cheiro, dá vontade. Muito. Muita vontade? Muita O vontade. que você já perdeu para cocaína? Muito. Pedir dignidade, respeito. Numa noite assim que você estava sem dinheiro, o que você fez para arrumar cocaína? Vendi meus 5 celulares, dei minha roupa todinha. Mas você deu um jeito para usar cocaína. Dei. Tá muito com vontade? Bastante. Vou deixar aqui, ó, para ninguém mexer e ninguém trocar. Ouça agora o que acontece após o tratamento. Como tá sentindo? Bem leve. Aqui a cocaína que entregaram para a gente fazer um teste, quer dizer, para jogar. Antes de jogar, a gente faz o teste. Sente o cheiro e me fala o que acontece. Espera aí. Sente primeiro. O quê? É embrulhando o estômago. Só de ver? Só de ver? Antes de ver. Continua firme aqui, tá? Não para não. Tô contigo. Deus abençoe. Você prestou atenção? Tira o causador do vício, o espírito do vício, a pessoa passa a ter nojo. Some, desaparece. Agora, é vir ao tratamento e seguir a disciplina para isso acontecer. É você vir ao tratamento e seguir o que nós orientamos. Você já investiu na clínica, você já investiu no que o psiquiatra falou, você já perdeu tantos anos, tanto tempo. O que você tem mais a perder? Você não tem mais nada a perder. Se você cansou de sofrer e quer colocar um basta, eu quero você aqui nesse tratamento. Não importa a distância. Para quem quer a cura, não tem distância. Para quem quer ficar livre do sofrimento, não tem distância, não tem dificuldade. Vem a família toda representando esse ente querido. Vamos lutar. Chegou aqui, nós vamos comprar a sua briga. E eu sempre afirmo isso. Se você vir aqui e obedecer, se não ficar curado, eu como a Bíblia. Mas é vir e obedecer. É vir e fazer o tratamento. Aí você verá a transformação que em breve vai acontecer na sua vida e na vida do seu ente querido. Eu estou aqui com o advogado doutor André, professor de inglês, o doutor André, o professor André, o teacher André, de inglês, mas que sofreu muito com vício também, né? Muito sofrimento. O senhor falou agora, passou um filme na minha cabeça. Foram anos sofrendo, cerca de 10 anos no uso. No vício. No vício. Quer dizer, uma pessoa que se forma, ela só vai se formar, ela só vai fazer uma faculdade, porque ela imagina ter um futuro melhor e ter uma condição melhor para estruturar a sua família. O senhor, como advogado, como empresário, como professor de inglês, o senhor investiu na sua carreira, investiu no seu futuro, imaginando, eu vou construir uma família, eu vou naturalmente dar uma condição boa para a minha família. Só que, dentre essa condição boa para a família, essa posição boa no mercado, etc., entrou o vício. Eu convivi muitos anos com esse problema. Eu ia administrando, né, o vício, mas sofrendo. Né? Eu tinha uma profissão, na época, muito boa, uma empresa funcionando, mas eu vivia esse problema diariamente. E eu tentei, de algumas maneiras, aliviar essa dor, mas eu era dependente, eu era escravo desses vícios durante muitos anos. Vício do quê? Eu comecei com o cigarro, depois passei a utilizar a cocaína e, por fim, o crack. O crack destruiu de vez a minha vida. O crack chegou a que ponto? Roubou o quê do senhor? Olha, tira primeiro aquela dignidade que a gente busca como profissional, né? Mas na minha área, o senhor sabe que o advogado tem que prezar muito pela ética, né? E a minha profissão requer um comportamento adequado. E isso tudo foi embora, porque eu passei a ter um comportamento inadequado, fiquei uma pessoa antissocial,
né? Já não tinha contato mais com os clientes, então eu perdi o respeito, né? Das empresas, perdi respeito da família, porque eu comecei a falhar com meus compromissos. E, fora isso, eu perdi muitos bens. Eu cheguei a perder, totalizando, quase R$500 mil. Em bens? Em bens. Apartamento que eu perdi automóvel importado, porque eu tinha uma vida muito boa, bispo. Eu viajava 2 vezes por ano para os Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos uma época. Eu conheço a Europa, eu conheço muitos lugares, né? E eu tinha uma vida muito, muito regalada. Eu ia a restaurantes caros, eu viajava sempre com a minha família. Mas aquele problema vivia me administrava o vício. Administrava. E administrava a sua família, a sua vida, a sua empresa. Ia dando para controlar. Nessa época podia ter um pensamento assim também. Eu não sou viciado. Porque o viciado não diz que é viciado. Não, eu tinha aquela sensação de que a qualquer momento eu ia conseguir parar, que eu conseguia administrar aquilo, que era só uma fase ruim da minha vida, mas que eu ia conseguir dar a volta por cima. Mesmo porque eu tinha alguns bens e aquilo me dava uma sensação de conforto. De segurança também. De segurança. Não, eu não estou tão mal assim, né? E eu fui administrando aquele problema. E isso se arrastou por muito tempo. Aí chegou a que ponto? Bom, eu tive que, pelo uso constante, eu comecei a vender as coisas de casa, né, os artigos, comecei a vender as coisas do meu escritório, gastei muito dinheiro, né, cheguei a gastar dinheiro de cliente para manter o meu vício. E eu sei que eu fiz uma limpa no meu escritório, bispo, fiz uma limpa na minha casa, vendi eletrodomésticos e eu cheguei ao ponto de ir morar na rua. A gota d'água foi morar na rua. Foi morar na rua, porque eu já não conseguia nem ficar dentro de casa mais. Eu passei a viver na rua, vivi 3 meses morando em barracos e de uma cidade para outra era andarilho. Tendo casa, esposa, filho. Com casa, com esposa, filhos, mas abandonei tudo para morar na rua. E usava todo dia. Foram 3 meses, bispo, de uso constante. Eu cheguei a ficar 8 dias sem dormir. Agora, na rua, morando na rua, como que a pessoa vai arrumar dinheiro para comprar o crack? Então, aí eu cheguei a um ponto trágico da minha vida, passei a furtar em estabelecimentos, né? Quando eu não tomava conta de carro de manhã, eu estava programando furtos de noite, né? Cheguei a furtar o celular de pessoas. Então, se eu ver um profissional da minha categoria, né, chegando a esse ponto, ver que o domínio do vício foi tamanho que eu não enxerguei isso. Eu já não lembrava quem eu era. Eu não estava me importando se eu era advogado, professor de inglês, se eu era pós-graduado em direito marítimo. Eu não olhei para a posição. Eu só tinha um foco, que era sustentar o meu vício. A minha vontade era usar. Era conseguir a droga para aquele dia. Para aquele momento. A qualquer custo. Bispo, eu não me esforço para conseguir minha droga. Eu fazia de tudo. Literalmente, eu tirava a água da rocha. Para usar droga. Para usar droga. Eu pegava cartão de estacionamento e vendia o valor superior. Eu pegava coisas da rua e ia vender para os outros. E assim, eu não tinha um dia que eu não conseguia um dinheiro para usar droga. Todo dia conseguia? Todo dia. Eu não tinha vergonha. Eu entrava nos estabelecimentos e oferecia, levava não, me chamavam de drogado, de nóia, e eu saía e ia no outro estabelecimento. Nada me parava. Não tinha vergonha, não tinha nada. Quer dizer que o senhor tinha disposição e coragem para as drogas, para o vício? Muita disposição. Porque na minha cidade, bispo, eu era muito conhecido, como sou até hoje. E um profissional da minha natureza, assim, do segmento, é muito seleto. Direito marítimo é uma área muito seleta na minha cidade. São poucos advogados que militam na área. E as pessoas me conhecem, muito mais as pessoas me conhecem do que eu conheço elas. Eu escrevi artigo, inclusive, sobre o assunto. Então, eu sabia que em algum lugar, algumas pessoas me conheciam, estavam me vendo, mas eu não estava nem aí para isso. O senhor mora em Santos? Moro em Santos. Aí, doutor, vamos falar agora dessa vida do vício ainda, do crack. O senhor chegou a ser internado? Fui internado 2 vezes.
Total 10 meses. 10 meses 10 meses de internação. de internação. E ouvia a mesma coisa, como eu disse aí, a baboseira do NA, o senhor ouvia tudo isso. A mesma coisa. Eu estava ali todo dia administrando meu problema. Eu sentia vontade todo dia. Mas todo dia eu tinha que pensar o exercício. Pensa nos seus problemas. Pensa em todo o teu sofrimento que vai passar. Mas continuava passava sentindo. A Às vezes vontade pela droga continuava. continuava. Às vezes eu tinha pesadelo, eu acordava de madrugada com vontade de sair correndo da clínica para usar. Eu acordava com a sensação de que eu tinha acabado de fumar o crack. Acordava com o coração acelerado, um desejo violento de usar. E dizendo, sou adicto em recuperação, estou limpo, Só por hoje não vou usar, só por hoje vou usar, mas todo dia sofrendo. E a fissura todo latejando. dia. Todo dia. A média eu pagava quanto por mês na clínica? Aqui era R$ 1.500 por mês. A média. Eu gastei mais de 20 mil. Minha família, né? 20 mil com a Mais de clínica. 20 mil reais. Quer dizer, se resolvesse era um dinheiro bem aplicado, mas não resolvia. Não resolveu. Eu saí de lá, bicho. Um mês depois já estava usando de novo. E a família ainda confiou em mim, deu o celular na minha mão, eu fui e vendi o celular. Não aguentei. A fissura. E eu ficava, não, eu não posso, porque eu aprendi lá na clínica que eu tenho que vencer, é só por hoje. Eu usei. Só por hoje não aguentou o mês. Não aguentei mais. E aí o senhor vindo aqui no tratamento, o que o senhor tem a dizer? Eu ouvi algo muito extraordinário, né? Dentro da clínica mesmo, eu vi a programação e o pessoal falava, poxa, que não sentia vontade. Isso que me chamou a atenção, porque eu sentia vontade. Eu tinha um tratamento de 12 passos que me ofereceram, mas que eu tinha que administrar o problema. Eu falei assim, em vez de administrar o problema, eu estou sofrendo, eu posso me livrar dessa vontade? É isso que eu quero me livrar da vontade, eu quero ficar administrando o problema. Eu falei, eu vou nesse tratamento. Foi uma luta chegar, não foi fácil. Mas eu vim determinado. E eu vou, assim como eu botava em prática os 12 passos lá, mas não adiantou em nada, eu vou botar em prática o que o homem de Deus falar aqui. O que eles falarem aqui, eu vou botar em prática e ver se vai funcionar mesmo. Eu vim determinado. No primeiro dia, foi 25 de janeiro. Desse ano. Daquele dia em diante, bispo, eu não senti mais vontade. Não tive pesadelo. Não tive. Abstinência? Tive livre, não, fiquei livre. No primeiro dia? E eu achei até que eu fosse ver os usuários na rua e fosse sentir vontade. Eu não senti nada. Absolutamente nada. Ali foi a prova de que realmente eu estava livre daquela vontade, daquele desejo. Então está livre, está curado há quanto tempo? 5 meses, né? 5 meses. 5 meses. Sem vontade, sem desejo, sem nada. Nada. Não tenho nada. E o senhor vem todo domingo de Santos aqui no tratamento? Todo domingo, bicho, porque a cura é só um pedaço do iceberg. É como eu tenho aprendido, é a migalha. Não se contentou só com a cura? Não, eu não quero, eu quero banquete. Quero muito mais. A mesa completa? A mesa completa. E eu sei que eu posso conseguir, porque se eu conseguir me livrar desse problema, eu posso muito mais. E o senhor entendeu que a chance nessa fogueira santa de Abraão é ter essa vida completa? Eu vi a oportunidade de mudar completamente. Se o senhor tinha disposição para o vício, imagine para ir para o altar. Muito mais, porque o vício me dava um prazer momentâneo. A pedra, o prazer de alguns segundos. Eu já tinha que correr para buscar mais. Se eu posso mudar minha vida completamente e ter uma vida feliz com a minha família, minha esposa, meu filho, completa, minha empresa e tudo mais, é isso que eu quero. E resgatar tudo que perdeu, né? Porque o vício deixou um rastro feio, bispo. Mas eu estou recuperando e eu acho que isso é um sinal de uma libertação, de uma cura verdadeira, porque eu estou crescendo novamente, eu estou conquistando aos poucos tudo que eu perdi. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Porque às vezes o familiar vê a cura e mesmo assim fica ressabiado, que a qualquer momento ele pode voltar ao uso. E essas evidências de que ele está crescendo em todos os aspectos, mostra que a cura foi real. Foi definitivo. Definitiva. Não vai parar o tratamento? Não paro, eu estou obedecendo. Eu tenho que ir até o final. Sem desistir? Sem desistir. Todo domingo eu venho de Santos, é uma jornada longa, mas vale a pena. Assim como ele venceu o vício, ele
está subindo, alcançando a vida que Deus promete, degrau por degrau, você também pode vencer o vício. O seu familiar também pode vencer o vício. Agora, para vencer, você tem que vir ao tratamento. Para vencer, você tem que fazer a sua parte. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar se lastimando, não adianta ficar reclamando, murmurando. Se você quer realmente acabar com esse vício que existe em você ou no seu familiar, é você vencer a distância, vencer os obstáculos para chegar aqui nesse tratamento. Porque se essa pessoa, pastor Cláudio, quer muito a cura dela ou de um familiar, então não existe compromisso mais importante do que esse tratamento. Se tivéssemos nesse tratamento uma pessoa curada, apenas uma, já seria o bastante para essa pessoa que está acompanhando o programa, ela falar assim, bom, se ele conseguiu, eu também consigo. Porque o fato do viciado ele não ter forças para reagir é porque ele vive ouvindo falar do médico, do psiquiatra, das pessoas que ele é fraco, que ele vai ter que conviver com essa doença, que o vício não tem cura. Agora, a partir do momento que ele vê o resultado, que nós mostramos, afirmamos e até lançamos o desafio que ele vai vir, vai ficar curado, não tem por que ele se deixar abater pelos pensamentos negativos. Porque às vezes o que dificulta para ele também, como o doutor André disse, é que ele olha para o rastro que o vício deixou na vida dele e ele pensa assim, bom, mesmo que eu ficasse curado, o que vai adiantar? Eu já perdi tudo. Só que o mesmo Deus que cura é o Deus também que restaura, que dá uma mente nova, que dá um espírito novo para que ele possa construir a vida dele, mudar a história dele, como o que vem acontecendo com as pessoas no tratamento. Porque o vício, junto com o vício vem a depressão, vem o desejo de suicídio, vem as brigas, vem o tormento, vem a aflição, vem a miséria, vem a amarração, tudo que você faz dá errado. Mas quando nós arrancamos também o espírito do vício, muda tudo. Muda a mente, muda a família, transforma a sua vida em todos os aspectos. Você lembra que eu coloquei, um tempo atrás aqui, o procurador do Estado, advogado, que ele veio aqui algumas semanas atrás, pela primeira vez. E eu disse assim, se ele continuar no tratamento, ele vai ficar livre. Ele vai ficar curado. Ele viciado no crack. Eu tenho algumas fotos dele usando crack, fumando crack num quartinho. A vida dele, procurador do Estado, se resumiu a um quartinho fumando pedra, fumando crack, gastando 14 mil reais por mês de crack. Gastando 14 mil reais em crack. Aí a foto do procurador num quartinho fumando crack, gemendo, perdendo tudo. A vida dele ficou paralisada durante os últimos 5 anos. Já não se relacionava com ninguém, já não falava mais com ninguém. A vida dele era ficar num quartinho imundo, fumando crack. Até que tomou a decisão de vir aqui no tratamento, de chegar aqui no tratamento. E ele vem de Bauru todo domingo aqui. Bauru, para quem não sabe, interior de São Paulo, dá quantos quilômetros de Bauru aqui? 300 quilômetros, a média. Mas ele vem todo domingo nesse tratamento. Todo domingo ele vem no tratamento. E eu disse para eles, no primeiro domingo, se o senhor continuar aqui e o vício não acabar, eu como a Bíblia. Agora é vir e obedecer. Agora, nesse domingo, ele já veio com uma outra aparência, já com uma outra fisionomia. Ele disse, de domingo passado para cá, eu passei a ter nojo. Quando eu cheguei lá no quartinho lá, eu passei a ter nojo, eu passei a ter náuseas da droga. Ele não conseguia ficar um dia sem o crack, ele fumava 50 pedras por dia, a média. Ele não conseguia ficar um dia sem. Agora ele está curado. Preste atenção. Doutor Marcelo Antunes, procurador do Estado, durante quantos anos? Tive a oportunidade de trabalhar antes da minha licença de saúde, né? Por 12 anos. 12 anos como procurador do Estado. Sim. E o senhor saiu de licença tem quantos anos? 5 anos. Nesses últimos 5 anos, o que se tornou a vida do senhor por conta do vício do crack? Totalmente um inferno.
As pessoas chegavam até a chamar de homem das cavernas. Eu tenho algumas fotos assim minhas, realmente totalmente diferente, assim, uma outra pessoa, né? E realmente... Peraí, o senhor ficava dentro de um quarto fumando crack, o traficante ia lá entregar a domicílio. Totalmente. Não saía de casa, não saía do quarto, eu não conseguia voltar para o trabalho, passei a ser... era uma vergonha, porque eu não conseguia voltar a trabalhar, foi uma luta eu chegar na minha posição. Meus colegas, minha mãe, tendo que ver um filho ali, né, naquela situação, e ela não teve que aguentar muita gente falando, né, que até que tinham criado uma cracolândia na casa dela, para o filho dela, né, uma coisa realmente muito, muito triste. Por mês o senhor estava gastando quanto de crack? Uma média de uns 14 mil reais. E ainda devendo para traficante? Isso. Na média chegava até 25 mil. Então, nos últimos anos, o senhor ficava igual um bicho dentro de um quarto, fumando crack, porque o traficante ia lá entregar, o senhor não saía, não falava com ninguém, não se relacionava com ninguém. Totalmente. Alienado, totalmente em depressão, com vergonha, como eu iria retornar à minha vida profissional. E assim, muito triste. Eu acho que espero que isso aí, muita gente deve ter passado o que eu estou passando. É o fim mesmo. Eu cheguei na lama, no último estágio que um ser humano podia chegar. O senhor mora onde? Estou em Bauru agora. O senhor está vindo todo domingo de Bauru aqui no tratamento? Todo dia, todo domingo, fielmente, de Bauru. Para o tratamento? Para o tratamento. Eu tenho o dia que ele chegou, aquele dia que ele estava aqui, que a gente orou por ele. A gente tem esse dia. Chega a fumar quantas pedras por dia? Bastante. Mais ou menos, um número. 50. E está sofrendo muito? Bastante. O senhor é procurador. Procurador do quê? Do Estado. Sou procurador do Estado. Se o senhor vir aqui e obedecer o que eu vou falar, se o senhor não ficar curado, eu vou comer a Bíblia. Está disposto a vir? A continuar e obedecer? Sim, sim. Agora, hoje o senhor já está restaurando os dentes. Mas esses dias aí, os dentes do senhor, se o senhor puder abrir aí. Era assim antes os dentes? Abre mais. Aqui do lado, vira aqui do lado. Era assim? Nada. Inclusive era o meu cartão de visitas, né? Era o meu sorriso, porque eu, assim, embora eu estou assim, um pouco mais, sou mais assim, muito falante, sou muito comunicativo. Então eu gosto de rir bastante, e meu cartão de visita era realmente o meu sorriso. E o crack acabou? Acabou com o meu cartão de visitas. Já voltou a restaurar? E não. Já está indo no dentista? Graças a Deus. O senhor está curado, que acabou a vontade, acabou o desejo, a fissura pelo crack, que desapareceu o vício. Há quantos dias? Há uma semana que eu estou sem. Começou a dar sensação de enjoo, de vômito. Foi uma coisa impressionante, porque eu estou aqui no quarto domingo e eu já estava assim também. As pessoas perguntavam, como é que você está? Eu estou indo. E hoje eu falo que eu estou. Não estou indo, eu estou, já estou. Está curado? Curado. A vontade sumiu? Sumiu. Desejo? Zero. Não tem mais nada? Nada. Vai parar o tratamento? Nunca. Deus abençoe. Deus é contigo. Essa semana já tem a foto dele já no escritório trabalhando. Já tem a foto dele já voltando à vida social. Quer dizer, quando tira o espírito do vício, muda a mente, muda a cabeça, mudam os pensamentos. Agora é só você entender, ele está curado há uma semana. Se ele continuar no tratamento obedecendo, daqui a pouco ele vai estar curado há um mês, há um ano, há 2 anos. Para eu estar curado hoje, há 20 anos, eu também tive a primeira semana curado. Eu também passei pelo primeiro mês curado.
para chegar nos 20 anos. Agora, eu só cheguei nos 20 anos curado porque permaneci. Porque decidi seguir a ordem, a direção de Deus. Então, isso é para todos que estão curados também. Você que vindo nesse tratamento e você está curado, Deus não quer só te curar, Ele quer mudar a sua história por completo. Ele quer fazer da sua vida uma nova vida. Ele quer mudar tudo, Ele quer transformar tudo, porque mesmo curado ainda falta muita coisa para você alcançar. Mesmo curado, você precisa alcançar a vida plena, abundante, que a palavra de Deus promete. E para isso você tem que permanecer no tratamento. Não saia do tratamento. Não saia do tratamento. Se você saiu, volte, antes que seja tarde. Nesse domingo, você pode começar essa nova etapa. Nesse domingo. Vamos à matéria que fala mais desse tratamento. Veja o sofrimento dessa mãe. Não sei o que fazer mais, eu preciso, pelo amor de Deus, uma ajuda, entendeu? Para ver se ele volta ao normal, que eu não aguento mais. Esse é Ronaldo, de 22 anos. Ele sofre com a dependência química. Ele não pode ficar assim não, que ele vai machucar alguém vai matar ele. Tô falando que a coisa é séria, não é brincadeira, entendeu? A família não sabe mais o que fazer. Com medo, a mãe resolveu amarrá-lo. Reparem na quantidade de remédios usados diariamente. Tá com uns 8 dias que ninguém dorme aqui. Ninguém dorme, ele não dorme, é na rua mexendo nas carras dos outros. O homem pegou uma arma para atirar nele, entendeu? Então não dá, vai acabar matando ele ou ele matando alguém. Então tem que fazer alguma coisa antes que aconteça. Esse é o drama que muitas mães sofrem. A grande dificuldade em lidar com um filho viciado em drogas. Maria buscou pelo filho Fernando, de 19 anos. Cocaína, maconha, lança-perfume. E como que a senhora descobriu? Pelo comportamento dele. Neide também buscou pelo filho. Bebida. Foram 3 anos nos vícios. Não, ele bebia na rua e chegava quebrando tudo. Era violento? Muito violento, falava palavrões que eu nunca tinha visto. Edileuza buscou pela cura do filho Edson, de 36 anos. Em crack, e farinha e maconha. Uma descoberta difícil. Porque ele levava e usava dentro de casa. Chegou a ver ele usando? Cheguei a ver ele usando. Mães que passam por situações constrangedoras. É quando eu entrava nas biqueiras atrás dele. A senhora ia no meio da biqueira? Eu ia, eu não tinha medo de nada. Para buscar meu filho, eu enfrentava o que tinha que enfrentar. A situação é ficar uma semana sem dormir. A senhora ficou uma semana sem dormir? Ficava uma semana sem dormir. Ele saía do serviço, já ficava nos bar. Ele ficava me xingando, punhava eu pra fora e mandava eu sair da frente dele, senão ele me matava. Foi internado 4 vezes. Como que ele saía de cada internação? Pior. Ele saía muito pior. Qualquer tratamento tem que ter uma disciplina. E sempre enfatizo isso. Se você vir aqui e obedecer a disciplina desse tratamento, se o vício não acabar, eu como a Bíblia. Se você vir aqui e obedecer a disciplina do tratamento, se o vício não acabar, eu como a Bíblia. Na 3ª semana que eu vim, ele começou a vir. E ele está liberto já. Hoje ele está curado. Hoje ele está curado? Graças a Deus. Ele está curado há quanto tempo? 3 meses. Todas essas mães fazem questão de deixar um recado. Eu falo para as mães, nunca desistir mesmo, porque tem cura. Eu peço que não desista, que se desistir é bem pior, que tem cura. A mãe não pode desistir jamais, porque tem cura sim. Esse é um tratamento gratuito que vem dia após dia alcançando mais pessoas.
Comecei na roda com os amigos, aquela curiosidade. Cocaína, bebida. Cheguei a morar na rua. Só peguei minha mochila e fui pra rua. Aí comecei a usar crack, usava 10, 20, até 40 pedras de crack. Eu era viciado em cocaína, maconha e bebida e prostituição. As drogas destruíram durante anos a vida desses homens. Primeiro eu já perdi minha família, com 2 filhos pequenos, né? E depois de lá pra cá só foi perda. Arrumava emprego, perdi emprego, sabe? Foi só destruição. Eu fui internado 5 vezes. 5 vezes, somando tudo, dá quase 2 anos de tempo em clínicas. São quase aí 40 mil reais que minha família gastou comigo. Ricardo nos conta seu fundo de poço. Quando não tinha dinheiro para comprar aquela cachaça, eu bebia etanol, álcool do poço de gasolina. Hoje eles estão curados e vivem uma nova realidade. 8 semanas, mas curado há 10, né? 10 semanas sem usar nada? Nada. E não sinto vontade. Se chegar uma pessoa só com cheiro, eu sinto ânsia. Tô curado, graças a Deus. Eu tive aqui dia 12 de abril. Falei, eu vou lá só por ir, mas depois eu vou usar. Não consegui mais. Acabou a vontade, a fissura, o desejo, sumiu tudo. Hoje eu tô aqui, né? Livre de tudo isso. O livro A Última Pedra, do bispo Rogério Formigoni, também vem ajudando muitas pessoas a saírem dos vícios. Eu sou uma pessoa hoje bem vista pela sociedade, né? Sou um bom homem, graças a Deus. Conquistei família, as coisas que eu perdi e tudo. Estou conquistando mais e mais. Mudou tudo. É diferente. Hoje ele é mais carinhoso. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mãe feliz. Nossa, maravilha. Com meus filhos. Nossa, meus filhos hoje sentem orgulho, coisa que não sentia, tinha vergonha, né? Hoje é só alegria. Nossa, até me emociona. Hoje eu tô feliz, hoje eu pinto meu cabelo, hoje eu tô me arrumando, hoje eu tô vivendo, ele tá vivendo. Lembrando que sempre antes da reunião, o bispo realiza um atendimento para que você possa tirar suas dúvidas, contar sua história e receber uma oração. A Catedral da João Dias possui estacionamento próprio, com berçário e escolinha para as crianças. Venha conhecer o tratamento gratuito para a cura dos vícios. É todo domingo, às 15 e às 18 horas, com o bispo Rogério Formigoni. O endereço é Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Eu quero chamar a sua atenção para essa fogueira santa, que é a maior campanha de milagres que nós temos na Igreja Universal. Por que é a maior campanha de milagres? Porque é onde você chega no altar do sacrifício, obedecendo à voz de Deus, não negando o que Deus pede, e Deus se agradando da sua fé, se agradando da sua obediência, Ele muda a sua história. Ele muda em todos os aspectos, em todos os sentidos. E você tem a chance, a oportunidade, nessa fogueira santa, de mudar a sua história, de sair dessa vida mesquinha, dessa vida de dor, dessa vida de humilhação, dessa vida de fracasso. Você tem a chance de chegar no altar de Deus e mudar a história da sua vida. Por isso que só depende de uma atitude sua, de uma obediência sua. Aí sim, você chegando no altar, do altar em diante, Deus vai escrever uma nova história na sua vida. A história de dor, de sofrimento, de vício, de fracasso, você já tem. Mas do altar do sacrifício em diante, Deus vai escrever uma nova história. Até o que você não pedir, Deus vai dar. Porque Ele é um Deus completo. Preste atenção nesse testemunho. Meu nome é Hélio. Meu nome é Eliana. Eu tenho 47 anos. Eu 46 anos. Temos 2 filhos. Temos 24 anos de casado. Hoje podemos dizer que somos felizes e temos uma vida próspera.
mas nem sempre foi assim. Meu marido bebia muito e eu sofria muito, passava muito nervoso com ele. Os 3 primeiros anos de casamento, nós tivemos uma vida tranquila e feliz. Mas eu comecei a beber, adquiri o vício da bebida e com isso adquiri relacionamentos na rua, onde eu fiz a Eliana sofrer muito. Eu sofri demais, foi um tempo assim que só foi de sofrimento. Ele teve um relacionamento também de 5 anos, que eu vivi com ele, assim, foi um relacionamento assim, eu vivia com ele, ele comigo e com outra mulher, ao mesmo tempo. Então isso passou a me causar muitos danos, nervosismo, muito problema, principalmente assim, né, nosso casamento, que não dava certo a gente viver desse jeito. Aí foi até que então a gente chegou a separar. Aí com a separação eu saí de casa, eu fui morar em um apartamento com uma outra pessoa. E eu passei 1 ano separado dela, longe dela, dos filhos. Eu também sofria muito com isso, mas não sabia lidar com a situação. E acabei que também separei desse outro relacionamento que eu mantinha com outra pessoa e fiquei só no apartamento. Eu sofri demais, às vezes eu chorava à noite, ficava chorando, esperando por ele, ele não vinha ao meu encontro, ficava com a outra pessoa. Eu sentia muita falta dela, mas eu não sabia como lidar com a situação. Às vezes eu tinha que beber, eu bebia e ia até a casa dela, mas isso não resolvia. Voltava para o apartamento e continuava nessa aflição. Os filhos sofriam muito com isso e eu não sabia lidar com a situação, nem eu nem ela. Eu me isolava, fiquei assim deprimido, um pouco deprimido, né? Sozinho no apartamento. Ela teve um momento que ela achava que eu estava ainda com a pessoa, já não estava mais, eu tinha separado. Eu também parei de beber por conta disso e vivi essa situação sozinho, de angústia, de medo. Já estava falindo também, a gente já estava vendendo uma loja para poder sanar a dívida. Acabei adquirindo muitas dívidas com bancos, dívidas impagáveis, e aí foi um caos. Aí a gente partiu para a separação já definitiva, a gente estava separado de corpos, e aí constituímos uma advogada só para os dois, para a gente separar judicialmente. Nessa decisão que eu tomei de separar judicialmente, junto com a Eliana, eu fiz uma reflexão e eu, em uma dessas noites sem dormir, porque eu morava só no apartamento, sem dormir, eu liguei a televisão num programa de TV, foi onde eu tomei uma decisão de ir à Universal. Comecei a fazer as campanhas, os propósitos, e logo veio a Fogueira Santa. Foi onde eu me lancei no altar. Proverá, eu sei que a vitória pra mim, Deus proverá. Hoje eu posso dizer que minha vida está transformada. Hoje meu marido só tem olhos para mim, hoje eu tenho uma vida feliz, completamente feliz. Não choro mais, não há mais briga na nossa vida. Eu tenho minha vida realizada do jeito que eu queria. E tenho um marido que me ama, né? Que antigamente ele não me amava. E hoje ele me ama. Isso eu tenho certeza. A vida financeira, com a restauração do nosso casamento, que é a base para a gente poder caminhar, com isso a nossa vida financeira também começou a andar. Hoje ela está totalmente transformada, né? Houve uma mudança, eu conseguia pagar os bancos, consegui pagar as dívidas que eu tinha impagáveis com bancos, adquiri novas empresas, carros, uma casa muito boa, 400 metros quadrados, né? Quer dizer, realizamos os sonhos da gente. Há 2 meses abrimos uma nova loja, né? Que é do grupo de lojas. E nesse período do crescimento também eu comecei a trabalhar com agreguei outras empresas dentro da minha empresa, onde o crescimento financeiro teve um aumento significativo. O casamento da gente, Deus transformou nosso casamento. Eu costumo falar para ela que nós estamos numa nova lua de mel. E porque eu não neguei nada que Deus me pediu, Ele também não negou nada que eu pedi a Ele.
E hoje a minha vida, a nossa vida é a própria bênção. Proverá, proverá, eu sei que a vitória é pra ti, Deus proverá. A fé sacrificial, que segue uma obediência no altar, proporciona uma nova história na sua vida. Chegamos ao final desse programa. Você já sabe que vício tem cura. Querendo a cura, começa nesse domingo no tratamento, ou 3 da tarde ou 18 horas, aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Inclusive, nesse domingo eu vou começar 15 para as 3. Chegue cedo, que aí em breve você terá uma nova história para contar. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. Até lá.